Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série sobre relacionamentos maduros, quando amadurecer não é uma opção. E o André, no começo dessa série, ele propôs ali um texto que eu acho que serve muito bem como um texto base mesmo, ou pelo menos como um texto introdutório ao assunto dessa série, que é o que está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1, nós lemos que, portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. Então essa é a versão da mensagem, um pouco diferente, é até de uma certa forma mais expressiva no jeito de colocar o apelo do autor da carta aos Hebreus, dizendo que, olha, chega um ponto em que não dá mais para a gente ficar apreciando obras de arte com os rabiscos que a gente fazia na escola. Chega um ponto da vida que a gente descobriu que dá para fazer melhor e que existem coisas superiores, maiores. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras que retratam Cristo. Por isso, qual é o convite? Cresçam em Cristo Jesus. Algumas considerações rápidas sobre esse texto. Primeiro, para quem esse texto foi escrito? Para quem é feito esse convite de crescimento em Cristo Jesus? Foi escrito para homens e mulheres que já se converteram a Cristo. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos e cristãs, não foi escrito para evangelizar pessoas que não conheciam a Cristo. Foi escrito para instruir na fé pessoas que já tinham se convertido a Cristo, que já conheciam o Senhor, mas, pelo que o próprio texto está dizendo o seguinte, esses convertidos em Cristo ainda são imaturos em alguns aspectos da sua fé. Ainda não cresceram, ainda não amadureceram em alguns aspectos importantíssimos da sua fé, no que dizia respeito a Cristo, mas também no que diz respeito aos relacionamentos. E problema de relacionamentos ligados à maturidade, nós não temos só na carta aos Hebreus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios também, ele vai falar muito sobre problemas que aquela igreja vivia por causa de relacionamentos, e ele vai chamar isso também de imaturidade. O que é uma igreja imatura? O que é uma igreja imatura? É uma igreja que ainda não discerniu o corpo de Cristo. É uma igreja que ainda não discerniu que nós somos um corpo, uma unidade, e que não existe nada e nenhuma justificativa que possa nos separar. Uma igreja imatura é uma igreja que tem problemas de relacionamentos. E esses problemas de relacionamentos, é claro, sempre vai estar presente entre nós. Nós não temos como tomar conta e fiscalizar todos os nossos relacionamentos. Mas o que precisamos como igreja? Promover essa maturidade. Mostrar que o caminho de Deus para a vida não é o caminho de rupturas, de quebras, onde o perdão nunca prevalece. É sempre a retaliação e a vingança. O caminho da igreja, então, é apontar para nós que o propósito de Deus para a vida é uma vida que, de fato, aprende com Ele a perdoar. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais nessa manhã. Esse crescimento de Cristo, ou o crescimento em Cristo Jesus, que é a última frase aí do versículo, o apelo que ele faz no final, cresçam em Cristo, esse crescimento é muito abrangente. Porque um primeiro olhar, e por estarmos falando de Cristo, Bíblia, igreja, parece que a gente está falando de coisa da religião. Então, crescer em Cristo parece que ele está dizendo sobre coisas relacionadas ao conhecimento da Bíblia, ao conhecimento dos aspectos da nossa fé, ao conhecimento doutrinário. Quer dizer, é muito mais do que isso. Crescer em Cristo envolve a nossa vida como um todo. É maturidade de vida e não só maturidade de conhecimento das coisas relacionadas à nossa fé. Conhecimento de Cristo, crescimento de Cristo é algo muito abrangente, envolve a nossa vida, portanto, em todos os nossos aspectos. A fé, o intelecto, a nossa moral, os nossos relacionamentos. Crescer em Cristo envolve uma maturidade na nossa vida em todos os aspectos.
né? E hoje, como a gente tem falado nessa série, a gente quer focar um pouco nesses relacionamentos. Mas antes de entrar nisso, eu só quero fazer 3 considerações sobre esse crescer em Cristo Jesus. Primeiro lugar, estar em Cristo não é o mesmo que ter aderido a uma nova religião. Estar em Cristo é ter recebido uma nova vida. Estar em Cristo não é o mesmo que ter aderido a uma nova religião. Estar em Cristo, na verdade, significa que você recebeu uma nova vida. Religião é um aspecto, é uma área, é um compartimento da vida das pessoas. Jesus Cristo vem quebrando com isso. Jesus Cristo vem rompendo com essa lógica de que religião é um compartimento da vida. E ele vai protestar seriamente contra a religião, ele e os seus apóstolos. Porque ele vai falar de uma nova vida, e não de um novo movimento religioso, e não adesão a um grupo social de uma determinada confissão religiosa. Ele vem falar de uma nova vida. Por isso que Paulo, quando fala do que significa ser salvo em Cristo Jesus, do que significa estar em Cristo Jesus, ele diz o quê? Que aquele que está em Cristo é nova criação. Nova criação. Recebeu nova vida. Tudo começou do zero. Tudo começou de novo, e todas as áreas da vida humana, e não a compartimentação da área religiosa, mas toda a vida começou do zero. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, as minhas opiniões que geram as minhas ações, os meus desejos, as minhas inclinações, tudo começa do zero. E ao começar do zero, Cristo nos toma pela mão e nos dá o caminho, nos guia pelo caminho. É por isso que a gente fala de imaturidade. Crianças em Cristo são pessoas que acabaram de entrar na sua nova vida. E porque acabaram de entrar na nossa vida, na nova vida, ainda estão dando os seus primeiros passos de fé. O problema é que para muitos cristãos, os primeiros passos de fé já duram 20, 30 anos. E ainda continuam nos primeiros passos de fé. Os primeiros passos de fé, para muitos cristãos, já duram 20, 30 anos. Ainda continuam imaturos. Então, a gente precisa olhar para o Evangelho e tomar algumas decisões frente a isso. Ou o Evangelho de Cristo Jesus, ou a minha fé. Seja você uma pessoa que está na igreja há 10, 20, 30 anos, seja uma pessoa que está chegando agora na igreja. Ou isso tudo é uma mudança na minha vida, ou não faz sentido. Porque ser uma mudança de religião, procura qualquer outra coisa. Porque não é a proposta de Jesus e não é a proposta do Evangelho. A proposta de Jesus é uma nova vida. Uma vida totalmente nova. Reformulada a partir dos valores do reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus. Isso nos leva a uma outra consideração. Um efeito prático e imediato da nova vida em Cristo é a liberdade para desfrutarmos da totalidade do propósito de Deus para o ser humano, agora livres do pecado e da morte. Um efeito prático e imediato, quando nos conscientizamos de que recebemos em Cristo uma nova vida, é que agora, livres do pecado, livres da morte, nós temos essa liberdade, esse privilégio e esse prazer de desfrutar dos propósitos de Deus, de desfrutar do plano de Deus para a vida, como era lá no começo, antes do pecado e antes da morte. Tudo o que da vida Deus havia pensado, projetado, agora livre do pecado e da morte, por meio de Cristo Jesus, eu posso desfrutar, eu posso experimentar. Qual é o problema? É que mesmo sabendo que eu sou livre para desfrutar de tudo isso, eu continuo querendo viver pelas minhas próprias lógicas, pelas minhas próprias opiniões, pelos meus próprios valores, pelos meus próprios desejos e inclinações. Mesmo sabendo que Cristo Jesus me libertou para desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu para a vida, de toda a maravilha de que é uma vida na perspectiva de Deus, projetada por Ele, mesmo sabendo disso tudo,
nós ainda optamos por caminhar segundo a nossa própria vontade. Não usamos essa liberdade. Isso significa que a gente se voluntaria para a escravidão. Daquilo que Cristo já me libertou, eu volto a querer ser escravo, e assim eu não consigo desfrutar da beleza que é a vida em Cristo Jesus. Por isso, tantos cristãos e cristãs, com suas vidas puramente de prática religiosa, não encontram alegria nenhuma na leitura da palavra, na oração, na comunhão. Por quê? Porque ainda não descobriram que são livres para desfrutar de tudo aquilo que Deus proporciona para nós. Não encontram alegria em nada que está relacionado a Deus. E estar fazendo qualquer coisa relacionado à sua fé, à sua vida comunitária, para ele é o peso de uma obrigação, e não a leveza e a graciosidade de desfrutar a sua liberdade em Cristo Jesus. E aqui a gente vai percebendo o quanto a maturidade nos leva cada vez mais para desfrutar essa liberdade. Terceiro aspecto, a nova vida em Cristo não é uma bênção acabada, mas uma bênção para ser experimentada e desenvolvida. A nova vida nos foi dada para que a vivamos com os novos valores ensinados por Jesus. O que isso significa? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, eis que surgiram coisas novas. Muito bem, parece uma bênção que me foi dada e está acabada, tenho nova vida, pronto, estou salvo, estou garantido, está tudo certo. Esse é um olhar bastante equivocado para a mensagem do Novo Testamento sobre o que significa vivermos uma nova vida. O Novo Testamento não nos dá a nova vida como uma bênção acabada, mas como uma bênção que nos foi trazida por meio de Jesus Cristo. Só que para eu desfrutar dessa bênção, para eu viver essa bênção, eu preciso experimentá-la e desenvolvê-la. Eu preciso buscar viver de acordo com os valores dessa nova vida. E isso é desfrutar bênção. Quando eu busco viver de acordo com os valores do reino de Deus, abrindo mão dos meus próprios valores, eu não estou fazendo coisas para ser salvo. Eu não estou fazendo coisas para ganhar a simpatia de Deus ou de Jesus. Quando eu decido romper com os meus valores e trazer para a minha realidade de vida os valores do reino de Deus e pensar a minha vida, projetar a minha vida de acordo com os valores do reino de Deus, eu estou desfrutando da bênção da nova vida. Eu vou descobrir que existe uma vida de qualidade infinitamente superior a essa vida pequena e ensimesmada que eu vivia antes. Mas isso é uma experiência. Não sou eu que vou te convencer com as minhas palavras. Não é um discurso persuasivo ou não que vai te fazer experimentar isso. É você quem precisa dar os passos na direção dessa vida. É você quem precisa experimentar isso. Isso é algo que, na comunhão cristã, a gente auxilia, a gente dá orientação, a gente caminha junto, mas é uma experiência tua. É você quem precisa buscar isso. É você quem precisa tomar decisões na sua vida para romper com os seus valores, seus conceitos, suas ideias, suas opiniões e render-se de fato a Cristo para experimentar a nova vida que Ele proporciona para nós. Significa que passos para a maturidade são feitos de escolhas entre continuarmos a viver pelos nossos próprios conceitos e opiniões ou buscarmos a sabedoria de Cristo. Passos para a maturidade, repito, são feitos de escolhas nossas, entre continuarmos a viver de acordo e seguindo as nossas próprias opiniões, nossos próprios conceitos e ideias, ou abrirmos mão disso e buscarmos a sabedoria de Cristo. E quando a gente busca a sabedoria de Cristo, uma das coisas que a gente encontra, relacionado à série que a gente está trabalhando, é perdão incondicional. Isso é parte fundamental da sabedoria de Cristo. Perdão incondicional. E para falar de perdão incondicional, quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus,
capítulo 18, nós leremos do verso 21 até o verso 35. Mateus 18, de 21 até 35. O texto diz o seguinte para nós: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Até aqui tudo muito bonito, né? Mas o texto continua. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Que palavra pesada essa, né? Acho que a gente podia até orar depois dessa, né? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o teu evangelho nos conduz ao arrependimento, porque quer nos conduzir a uma vida melhor. Quer que a gente desfrute de toda a plenitude dessa vida que o Senhor trouxe para nós. Quer que a gente tenha uma comunhão perfeita com o Senhor e que tenhamos de fato uma vida que desfruta de alegria plena, de felicidade plena e especialmente, Pai, de uma paz nos nossos relacionamentos. O que a gente te pede nessa manhã é que o Senhor nos dê essa direção, que essa palavra fale aos nossos corações, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos convença de que este é o melhor caminho, de que seguir pelos teus passos é a melhor sabedoria que a gente tem para escolher para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente fazer as perguntas sobre a parte final desse texto, que talvez seja a mais pesada, e geralmente é aqui que reside a pergunta do pessoal: será que Deus faria mesmo que nem esse senhor fez com o seu servo? Né? Já identifica a imagem de Deus logo na parábola como esse rei, né, que é o senhor mau, quer dizer, bom, mas tem uma atitude pesada e contraditória com a sua atitude de perdão inicial e acaba lançando na prisão e aos torturadores aquele homem. Antes da gente já sair identificando Deus com essa imagem, talvez seja melhor a gente olhar o todo dessa história para ver o que de fato está se passando por aqui. Ela começa com uma pergunta de Pedro. E a pergunta de Pedro foi a seguinte: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Interessante é que a pergunta é boa. É uma pergunta interessante. Por quê? Porque é uma pergunta que vai permitir Jesus dar uma instrução sobre como é a questão do perdão no reino que ele está trazendo para nós. Como é a questão do perdão no seu ensino, Jesus? Já que eu, Pedro, fui um cara que larguei tudo para seguir ao Senhor, já que eu fui um cara que entreguei minha vida a essa sua proposta de reinado de Deus,
como é que eu lido com a questão do perdão? Como é que eu lido com a questão de perdoar o meu irmão que pecou contra mim, que me ofendeu, que me fez algum mal? Como é que eu lido com isso? O curioso é que Pedro já oferece uma resposta, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí ele oferece uma resposta daquela do aluno que quer surpreender o mestre, né? 7 vezes, ó, já coloca um número alto, né? Quer dizer, é fácil perdoar 7 vezes? Não, não é nem um pouco fácil. Mas esse aluno que quer surpreender o mestre, olha como você é sábio, como você é perdoador, né? Capaz de perdoar 7 vezes o seu irmão, quer dizer, isso você já sabe. Né? O problema dessa pergunta de Pedro reside no fato de que ela nem arranha a superfície daquilo que Jesus quer transformar na vida humana. Quando ele dá essa resposta, até 7 vezes, na verdade ele nem conseguiu arranhar a superfície de tudo o que Jesus está para transformar na vida humana. Essa pergunta de Pedro é boa, mas também é ruim, porque é uma pergunta muito típica nossa. É uma pergunta de religioso que quer uma regra para viver. É uma pergunta de religioso que quer um mandamento para obedecer. Por isso ele pede um número. Senhor, 7 vezes? Senhor, 7 vezes já deu? Dá conta? Posso perdoar sim? Achando que já está fazendo um baita de um negócio. Achando que já está sendo o grande perdoador. Ela é até bem intencionada, mas na verdade o que Pedro está perguntando para Jesus é mais ou menos o seguinte: o que eu preciso fazer para te agradar? Quantas vezes eu preciso perdoar para ganhar uns pontos com o Senhor? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão para ficar bem com o Senhor? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão para ter uma vantagem, para ser um cidadão de destaque no teu reino? Quantas vezes eu preciso? Na verdade, é mais ou menos isso o que Pedro está perguntando e ele mesmo já respondendo para Jesus. Mas nem arranha a superfície daquilo que Jesus de fato está tentando e vai conseguir transformar na vida humana. E isso se vê na resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou 77, dependendo da tradução. A questão toda é que quando Pedro oferece um número, e ele fala do número 7, que traz a ideia do perfeito, do completo, Jesus coloca isso numa intensidade maior, onde o valor da soma, e já vou poupar o trabalho, dá 490. Né? Então, onde o número da soma, na verdade, não importa, é o que ele simboliza. 70 vezes 7, ou 77, dentro da cultura e da linguagem do hebreu, na verdade significa infinito. Algo que não tem fim. É um perdão sem fim. Eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, Pedro, você ainda não entendeu. 7 vezes é fácil perdoar se você fosse um religioso e continuasse com a sua vida religiosa. No reino de Deus, na nova vida, na verdade, esse número não existe. Na nova vida, quando a gente fala do perdão, a gente fala de perdão sem limites, a gente fala de perdão sem cálculos, a gente fala de perdão incondicional, a gente fala de perdão sem retaliação, sem desejo de reparação e nem nada. Quando a gente fala na nova vida, a gente está falando de perdão incondicional. E é exatamente essa proposta de Jesus. Ele estabelece um novo paradigma para o perdão. E que paradigma é esse? O perdão incondicional. Na nova vida, no reino de Deus, o perdão é incondicional. E por que o nosso perdão com relação ao nosso irmão deve ser incondicional? Lembra que essa é a pergunta que Pedro fez. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? É uma pergunta sobre relacionamentos humanos. A resposta de Jesus dá uma intensidade maior, diz o seguinte: você não deve perdoar 7, mas na verdade 70 vezes 7, o que significa sem limites e sem condições. E aí ele vai me dizer o porquê esse perdão é exigido de nós e o porquê esse perdão é possível. Por que é possível perdoar dessa forma?
E aí é que ele conta então a parábola sobre o perdão. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Por isso o quê? Por isso, ou seja, a partir do que eu disse sobre o perdão incondicional, sobre o perdão na medida dos 70 vezes 7, por isso o reino de Deus, ou o reino dos céus, na linguagem de Mateus, é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando chegou no momento de acertar as contas com os servos, de pegar a lista daqueles que deviam para o rei, apareceu ali um servo que tinha uma dívida gigantesca. O que o texto vai dizer para nós é que ele devia para o rei uma quantidade de prata tão grande, que para pagar a dívida, o que seria necessário? Ele, esposa, filhos e todos os bens serem vendidos para ele pagar sua dívida. Você já imaginou o tamanho dessa dívida? Onde a família inteira e tudo que ela construiu precisaria ser vendida para que pudesse, então, ser dado o pagamento daquela dívida. Ser vendida para a escravidão e todos os seus bens leiloados, vendidos, enfim, para que com aquele dinheiro pudesse, então, sanar a dívida que ele havia contraído com o seu rei. Então a parábola coloca, e Jesus tem essa capacidade pedagógica de colocar as coisas em umas situações bastante extremadas. Ou seja, ele está falando de uma dívida incalculável. Ele está falando de uma dívida impossível de ser paga. Porque por mais que esse cidadão trabalhe e junte tudo, e faça lá um curso de administração financeira com o Laerte, para limpar a casa dele, colocar tudo em ordem para poder pagar suas dívidas, ainda assim não vai dar. É uma dívida incalculável. Mas daí mostra que quando ele é levado diante do rei, e a causa toda é exposta, o tamanho da sua dívida e a impossibilidade do pagamento dessa dívida, qual é a reação desse servo? Ele clama por misericórdia. Ele pede paciência. Ele diz: Senhor, tem paciência, porque eu vou pagar minha dívida. Tem paciência comigo, porque eu vou pagar a minha dívida. Isso seria justo. Seria justo. Se o rei chegasse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um prazo, a gente vai renegociar essa dívida e você vai me pagar tudo que você deve dentro das suas possibilidades. Por mais que demore um tempo, por mais que eu tenha que reduzir o valor, mas você vai pagar. Você vai pagar. Vamos fazer um acordo entre nós e eu vou tornar possível o pagamento da dívida que você tem para comigo. Bom, isso seria justo, mas não é o que acontece. O que surpreendentemente esse rei faz? Ele age com perdão incondicional. O texto diz que o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele não teve compaixão e renegociou a dívida. Ele não teve compaixão e deu possibilidades de um pagamento parcelado. Ele não exigiu a restituição. Ele não exigiu o pagamento do que lhe era devido. O que ele fez? Ele teve compaixão, ele cancelou a dívida e deixou ir. Aos nossos olhos, isso até às vezes soa como injustiça. Não houve justiça. Não foi feito o que deveria ter acontecido. O certo é que se você deve, você tem que pagar. E se você não pagar, você tem que arcar com as consequências disso. A nossa lógica é a lógica da retaliação, da reparação. O que Jesus vem mostrar para nós com essa parábola, por mais desconfortável que seja, é que a lógica da justiça de Deus é perdão. E é perdão incondicional. Perdão que não exige reparação. Perdão sem retaliação. Simplesmente perdão. Existem nesse texto, se você reparar, 3 ações do rei que revelam o seu caráter e, portanto, a sua justiça. Ele é um rei compassivo. Ele teve compaixão dele. Ele é um rei misericordioso. Ele cancelou a sua dívida. E ele é um rei gracioso e, ao mesmo tempo, libertador. O deixou ir.
Porque o que era necessário para pagar a dívida no começo, lembra? Ele, esposa e filhos serem vendidos como escravos. Mas o contrário foi o que o rei fez. Não os vendeu à escravidão, devolveu à liberdade. Os deixou ir, sem dívida, totalmente perdoado, totalmente livre de qualquer necessidade de reparação. É mais ou menos o que Jesus Cristo fez comigo e com você. Nós tínhamos para com Deus uma dívida impagável, que é o nosso pecado, impossível de ser reparada. Você podia oferecer quantos sacrifícios fossem possíveis, você poderia dar quantas ofertas fossem possíveis, você poderia fazer o que você bem entendesse, mas nunca seria possível reparar a dívida que nós tínhamos para com Deus. E o que esse Deus compassivo, misericordioso, gracioso e libertador fez? Ele te perdoou a dívida, ele te cancelou a dívida e ele te deixou ir. Mas aquele que volta não é o mesmo que foi para lá com a dívida. Ele volta sem o seu fardo. Ele volta sem a sua dívida. Algo ele deixou aos pés do rei. Ele deixou toda a sua dívida aos pés do rei e voltou para sua casa, livre, completamente livre de toda a dívida que ele tinha para com aquele rei. Assim aconteceu conosco em Cristo Jesus. Fomos perdoados incondicionalmente pelo nosso Deus. Não oferecemos e nem poderíamos oferecer absolutamente nada para comprar a graça de Deus, para comprar o perdão de Deus. Ele nos perdoou por sua própria vontade, porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, porque Ele é gracioso e porque Ele é libertador. Ele fez isso com você. Ele nos devolveu a vida e ao nos devolver a vida, Ele nos deu a sua própria vida. No seguinte sentido, eu te perdoei sem condições, agora vá para a sua vida e perdoe sem condições. Seja como eu sou. Eu te perdoei para que te sirva de exemplo para os seus relacionamentos, para que te sirva de exemplo de que no reino de Deus a minha lógica é diferente e de que se eu sou o Senhor, agir dessa forma com você é exatamente dessa forma que você deve agir. Só que o texto, então, vai nos apontar que nem tudo acontece dessa forma. Nem tudo acontece conforme a gente gostaria que acontecesse. E essa parábola nos coloca diante da nossa própria realidade. Diante do perdão incondicional, Jesus estabelece um paradigma para uma vida sob o reinado de Deus. A justiça de Deus é o seu perdão incondicional. Assim, perdoar sem condições é inerente à nova vida em Cristo. Perdoar sem condições é inerente à nova vida em Cristo. Eu vou te fazer a seguinte pergunta e aí você pensa com você mesmo. Por quanto tempo você já sofreu por falta de perdão? Por quanto tempo você já sofreu por falta de perdão? Ou porque você não consegue perdoar, ou porque alguém não consegue perdoar você? Quantas vidas você já viu serem destruídas emocionalmente, nos relacionamentos, por falta de perdão? Quantas atrocidades na história da humanidade já aconteceram por falta de perdão? Quantas mortes, quantas guerras, quantas coisas horrorosas acontecem ao nosso redor, na humanidade, porque nós não sabemos perdoar. Porque nós não sabemos o que é perdão incondicional. Jesus, nessa parábola, está estabelecendo um novo paradigma para uma vida no reino de Deus, onde nessa vida eu quebro a lógica da retaliação e da violência e aprendo a agir com o mesmo amor reconciliador, perdoador que Deus estendeu a cada um de nós. Quando a gente olha para a nossa vida e olha ao nosso redor e vê os estragos que a falta de perdão causa em nós, a gente vai perceber que o perdão, a falta de perdão, é uma verdadeira morte que está no nosso meio.
que o nosso mundo respira esse ar de morte, que é a falta de perdão. E por causa disso a gente sofre, a gente adoece emocionalmente, isso afeta o nosso físico, quando a gente olha para nós como indivíduos, mas também destrói famílias, separa pessoas, separa nações, separa grupos dentro de uma sociedade e por aí vai. Tudo isso porque a nossa lógica de justiça é a justiça da vingança e da retaliação. Quando Deus estabelece em Cristo Jesus um novo paradigma, que sempre foi o dele, mas que nós distorcemos por causa do pecado. Sempre foi o dele. O perdão é incondicional. E a justiça de Deus é o seu perdão. Aliás, essa é a mensagem de Paulo na carta aos Romanos. Quando ele fala que agora se manifestou dos céus a justiça, e é uma justiça de Deus. Justiça de Deus significa justiça que tem origem em Deus, pertence a Ele. E essa justiça se manifestou em Cristo Jesus. Que justiça é essa? Perdão incondicional. Ele não quer saber quem você é, o que você fez, ele simplesmente te perdoa. Ele não exige de você pagamento pela sua salvação, pela sua vida eterna e pela vida plena que Jesus Cristo veio dar. Ele simplesmente te perdoou e te deu tudo isso. Isso é o que Cristo Jesus veio trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Esse é o ar que a nossa nova vida deveria estar respirando. Ao invés de estar respirando o ar da vingança, da retaliação e da necessidade de reparação, nós deveríamos estar respirando o mesmo ar de Cristo Jesus, que é o ar do perdão incondicional, que é uma vida movida pelo amor do próprio Deus que foi derramado em nossos corações. E o que nos coloca diante dessa realidade é a sequência da parábola. Porque aquele homem que tinha uma dívida incalculável, que foi perdoado incondicionalmente pelo seu Senhor, que foi devolvido à vida, assim que ele tem a primeira oportunidade, ele faz exatamente o oposto. O texto diz o quê? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Esse servo ou conservo faz exatamente a mesma coisa que ele tinha feito na presença do rei. Se curva e clama por misericórdia. Tem paciência comigo, porque eu vou te pagar a dívida. Mas ao contrário do rei, qual é a sua reação? Ele manda lançá-lo na prisão até que pague a dívida. Daí vem a pergunta: como é que o preso vai pagar a dívida? Como é que o preso vai conseguir fazer alguma coisa para pagar o que deve? Entende? Assim como nós tivemos 3 ações que revelaram o caráter e a justiça daquele rei, que é ser compassivo, ser misericordioso e ao mesmo tempo gracioso e libertador, nós temos 2 ações aqui que revelam o nosso caráter e a nossa justiça, que é a violência e a impiedade. É assim que nós agimos, com violência e com impiedade. A violência no tratar com os outros, quando somos ofendidos, respondemos com violência, quando não partimos para a violência física. Essa é a nossa lógica. Eu fui ofendido, e quando eu agir com violência, ou seja, quando eu agredir verbalmente, quando eu caluniar a pessoa assim que eu puder, quando eu puder difamar essa pessoa como retaliação à ofensa que eu recebi, ou até mesmo para aqueles mais esquentadinhos, né? Quando eu puder dar uns tapas na cara do sujeito, ou uns socos na cara do sujeito, eu vou fazer. Por quê? Porque ali eu tenho a sensação de que justiça foi feita. Mas não foi feita a justiça. Essa justiça, segundo o Evangelho, é uma justiça corrompida pelo pecado. O apóstolo Paulo fala também sobre isso em Romanos, onde até mesmo a lei de Deus, o seu mandamento, que é santo, que é puro e que é bom, foi corrompido pelo nosso pecado. Esse é o nosso senso de justiça, essa é a nossa noção do que é certo.
Quando há uma ofensa, é necessário que justiça seja feita. E justiça ser feita para nós, na realidade, é vingança, é retaliação. Assim agimos com violência com a maior facilidade. É impressionante pensar que uma vida de pequeno grupo, por exemplo, a gente consegue agir com violência na nossa linguagem em torno de discussão de texto bíblico. Você acredita nisso ou não? Você acha que isso pode acontecer ou não? Ou só eu que já vi isso acontecer num pequeno grupo? Em torno de assunto da Bíblia, opinião diferente dos dois, e aí começa a haver troca de palavras violentas. Se torna algo que a gente já não sabe mais do que a gente está falando, o que é que está acontecendo. Mas esse é o nosso coração humano. Sem contar em tantas e tantas outras áreas da nossa vida, onde a violência reina, impera soberanamente. E assim a gente age com impiedade. A impiedade de não se lembrar que foi perdoado incondicionalmente. E mesmo tendo sido perdoado incondicionalmente, quando a gente tem a oportunidade, a gente age sem piedade nenhuma. E a gente exige algo que Deus nunca exigiu de nós. A gente sufoca, a gente quer a retribuição, a gente quer a reparação do erro que o outro cometeu contra nós. Agimos sem piedade e com violência. E estabelecemos a espiral da violência. Essa espiral da violência nos leva a considerar o princípio disso tudo, que é um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 4, dos versículos 22, no versículo 23 e no versículo 24. Ali nós temos a espiral da violência estabelecida na humanidade como consequência do pecado. Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva. Gênesis 4, comecinho, o pecado de Caim, que mata o seu irmão Abel. E a sequência disso é a espiral da violência sendo estabelecido como a ideia ou o sentido da justiça humana. Lá a gente lê o seguinte: disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Olha isso. É um homem fazendo poesia para suas mulheres da sua violência e da sua impiedade. Esse é o coração humano. Essa é a espiral da violência, da impiedade, com a qual o nosso coração foi formado e estamos presos, até que a vida de Cristo Jesus nos liberte dessa espiral. Até que Jesus nos liberte. Porque eu sou levado a pensar de fato que o evangelista Mateus conhecia muito bem essa passagem do livro de Gênesis. E ao fazer esse registro tão pontual, tão preciso, cuidadosamente escolhido e inserido na sua narrativa sobre Jesus, ele estabelece um paralelo muito interessante. Quando a gente compara Lameque com Jesus. Lameque, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não até 7, mas 70 vezes 7, ou 77. Aqui nós temos Jesus nos estabelecendo um novo padrão. Um padrão que possibilitava quebrar a espiral da violência. Se em Lameque a vingança é 77, ou 70 vezes 7, em Jesus o perdão é 70 vezes 7. Se lá a vingança é incondicional, em Cristo o perdão é incondicional. Olha o que Jesus faz. É por isso que a pergunta de Pedro nem arranhava a superfície do que Jesus estava propondo.
O que Jesus propõe, na verdade, é um romper definitivo com a espiral da violência, com a lógica da justiça humana e o seu desejo de retaliação. O que Jesus propõe é uma nova comunidade, onde homens e mulheres respiram perdão e não violência. Respiram o amor de Deus e não a impiedade no relacionamento de uns com os outros. A continuação, a gente chega na pergunta central. Você não deveria, ou você não devia, ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Essa é a palavra do rei quando fica sabendo que esse servo perdoado fez tudo o que fez com o seu conservo. E a pergunta do rei qual que é? Essa é a pergunta central que o autor queria que você, leitor, fizesse. Você não deveria agir com a mesma compaixão e misericórdia que o rei agiu com você, com aquele que te ofendeu? Você não deveria perdoar os outros na mesma medida que Deus perdoou você? Essa é a pergunta que o texto quer que você reflita em cima dela. Será que não deveria ser essa a nossa lógica? Porque essa pergunta nos leva à decisão que precisamos tomar, como a gente falou no início, entre continuar vivendo pelos nossos próprios valores, nossas próprias opiniões e as nossas próprias ideias de justiça, ou vivermos de acordo com os valores de Cristo Jesus. Essa pergunta que nos leva à decisão, e decisão que é importantíssima para a nossa vida, porque não diz respeito, de novo, a um religioso querendo ganhar pontos com Deus, mas diz respeito a homens e mulheres que entenderam o coração desse Deus, que de fato amam esse Deus de todo o coração e decidiram desfrutar de toda a beleza e grandiosidade da vida plena que Jesus Cristo veio trazer para nós. Não diz respeito a religiosos querendo ganhar pontos com Deus, mas diz respeito a verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, que escolheram abrir mão dos seus valores e opiniões para seguirem a Cristo Jesus até as últimas consequências, e nisso desfrutarem de toda a vida plena que Ele veio trazer para nós. Ele propõe a espiral da misericórdia e do perdão no lugar da espiral da violência. Nas nossas próprias opiniões, como o texto de Gênesis vem mostrando, o natural para nós, o natural, não precisa nem pensar, o natural é a impiedade. O natural é a violência. Mas Jesus nos dá uma alternativa. A vida no reino de Deus quer estabelecer uma nova espiral, que destrói, que derruba a espiral da violência. O ensino de Jesus sobre o perdão incondicional não é um mandamento religioso, mas a destruição definitiva da espiral da violência e da justiça corrompida pelo pecado que vigora sobre a humanidade. O que Jesus está fazendo é uma reviravolta, é uma rebelião contra toda a injustiça humana, contra toda a necessidade de violência e impiedade que o ser humano produz desde sempre. Imagina uma vida plena nesse reino de Deus, onde somente o perdão está em vigor, onde não há violência, onde não há retaliação, onde não há exigência de reparação, só há perdão. Só há perdão. Bom, esse lugar é o reino de Deus e foi onde Jesus Cristo colocou você. Se você quer viver de acordo com isso, é uma decisão que você precisa tomar. Para encerrar, a escolha. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que Jesus de fato está dizendo é o seguinte: Deus já perdoou vocês. Deus já deu a todos nós o perdão incondicional. E é por isso que nós temos vida em Cristo Jesus. Por isso que somos feitos nova criatura. Porque Ele nos deu o seu perdão incondicional. O que Jesus coloca para nós é o seguinte: se você que recebeu o perdão de Deus,
Se você, que foi abraçado pelo seu perdão incondicional, optar por continuar vivendo na espiral da violência, Deus vai deixar. Deus vai deixar. Ele não força a barra. Ele não força a barra. Isso faz parte do seu perdão e do seu amor. Ele não aprisiona. Ele não faz de você escravo dele. Ele simplesmente te perdoou. Ele simplesmente te deu perdão incondicional. E com isso, Ele está te ensinando a perdoar incondicionalmente. Agora, se você preferir continuar na espiral da violência, Ele deixa. O texto é até pesado. O rei entregou aquele servo mau aos torturadores. O que é tortura para nós? Continuarmos vivendo na espiral da violência. Isso é tortura para nós. Você só não percebe, mas isso é tortura, porque essa violência gera violência. A falta de perdão gera falta de perdão. A impiedade gera impiedade, mas o amor gera amor. O perdão gera perdão. A piedade gera piedade. Esse é o caminho de Jesus. Ele nos dá essa opção. O que Ele nos fez? Ele nos fez novas criaturas, capazes de perdoar como Deus nos perdoou. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos juntos por um momento. Pedindo a Deus que nos dê a sensibilidade necessária para percebermos essa realidade tão bela e tão desafiadora que é uma vida no seu reino. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque todos nós, Pai, independente do que fizemos, independente de quem somos, temos sobre nós a Tua justiça. E a Tua justiça é o Teu perdão incondicional. Obrigado, Pai, porque não existe absolutamente nada em nós que pudéssemos Te oferecer para que recebêssemos essa vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque tudo o que somos e tudo aquilo que ainda seremos é por causa desse Teu perdão incondicional que foi derramado a nós. Que a gente Te pede, Senhor, como discípulos e discípulas do Senhor, homens e mulheres que se prostram diante do Senhor e querem clamar pela Tua clemência, porque muito além de receber o Teu perdão incondicional, nós queremos reproduzir o Teu perdão incondicional nas nossas vidas. O que a gente quer, Senhor, é desfrutar, é ter a mesma experiência com o Senhor. Porque, Pai, se é assim que o Senhor age, é porque perdoar incondicionalmente deve ser bom demais. E talvez a gente não saiba o que é isso. Talvez todos os nossos relacionamentos e a história que nos trouxe até aqui seja uma história de vingança, de violência, de retaliação. Mas hoje o Senhor nos dá o privilégio de pararmos um momento e refletirmos sobre o Teu amor incondicional, sobre o Teu perdão que nunca nos exigiu nada em troca, que simplesmente nos aceita como somos e do jeito que chegamos diante do Senhor. Pai querido, nos ajuda a desfrutarmos esse perdão, reproduzindo esse perdão. Que aprendamos a perdoar incondicionalmente como o Senhor nos tem perdoado. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.